Comentário final. Estou trazendo minhas ovelhas perdidas para casa. Parte 2 Rose 14 de outubro de 2024. Estou compartilhando uma palavra e 3 sonhos recebidos do Senhor. 2 sonhos são os que me foram dados e um é de um irmão em Cristo, Mike Knoll, que é um pastor ungido. Link no final. Por favor, levem todas as palavras e sonhos ao Senhor em seu próprio tempo de oração para sua própria confirmação. Escrituras vejam na descrição do vídeo. Mensagem comentário final. Posso dizer que vou fazer outra sessão com relação a isso para revisar todas as escrituras e eu acabei de discutir cronogramas. Farei isso em outra sessão também. Para esta sessão ele queria que eu falasse apenas sobre a resposta de medo e por que é importante que enfrentemos a realidade desse medo e assim por diante. Quando nos deparamos com essa situação, nossa resposta natural é a da carne porque nossa carne quer sobreviver, você sabe, mas nossa carne é inimizade com Deus. Então se tivermos medo de qualquer outra coisa além do temor do Senhor, então temeremos qualquer coisa do mundo. E isso pode vir de muitas maneiras formuladas para que você saiba. Por exemplo, medo do homem e busca da aprovação dos homens. Muitos caem nisso não indo em frente compartilhando o Evangelho porque temem ser ridicularizados e escarnecidos. Mas não devemos ter esse medo do homem. Devemos temer o Senhor e o temor do Senhor não é o que o mundo consideraria medo. Então ainda estamos falando sobre medo do mundo. Você sabe que muitas pessoas estão assistindo ao noticiário agora e vendo o que está acontecendo e sendo colocadas em pânico. Mas há realmente muitas mentiras sendo ditas através das notícias e muitas vezes as notícias estão lá apenas para colocar você em pânico e não devemos ter nossos olhos completamente focados apenas nas notícias e no que está acontecendo no mundo porque você vai ficar assim. Não quer dizer que não vamos nos atualizar sobre o que está acontecendo no mundo. Precisamos saber o que está acontecendo, mas você precisa passar a maior parte do seu tempo agora com nosso Senhor aproveitando sua presença e seu amor. Então se tivermos medo de qualquer outra coisa além do temor do Senhor e tivermos medo do que está acontecendo no mundo, cairemos nas armadilhas do inimigo que estão nos colocando nesse medo. Por exemplo, também no que diz respeito aos falsos ministérios de libertação do inimigo. Eles perpetuam seu medo do inimigo. Você sabe, se você está excessivamente focado em alternar canais do YouTube que são sensacionalistas e apenas lhe dão as mesmas informações sobre o inimigo e os tipos de demônios, todas essas coisas, então você está apenas se enchendo de medo do inimigo. Isso é o que você está fazendo. Muitas pessoas estão fazendo isso e esses falsos ministérios de libertação estão apenas perpetuando o medo do inimigo e afastando você do temor do Senhor. Colocam você com medo de não dizer as palavras certas. Você sabe, se você não pronunciar as coisas certas, então você não é liberto nem mesmo para escolher o ministro certo que vai libertar você. Muitos desses falsos ministérios se autoproclamaram mini-salvadores e só há um que liberta, que é nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Esse é o nosso Yeshua Mashiach. Ele é o nosso libertador. Portanto, não se deixem levar por esses falsos ministérios de libertação. Porque muitas pessoas agora têm mais medo do inimigo do que temor do Senhor e isso está de cabeça para baixo e sua resposta de medo então quando confrontado com as realidades do que está por vir. E como eu disse, eu não sei qual é a maneira para qualquer um de nós. Você sabe, como Abba diz, você sabe que só há um caminho para ele e é através do Filho dele, mas haverá muitas maneiras de cada um de nós chegar lá e nós simplesmente não sabemos. Então preparem seus corações e mentes agora e entendam o que o inimigo está tentando fazer e isso é para distraí-lo do libertador, distraí-lo daquele que realmente salva e manter você focado no que está acontecendo no mundo. Você se concentra no que o inimigo está fazendo e continua buscando sensacionalismo e experiências. Tudo isso é falso e mentira do inimigo. Tudo o que você precisa fazer é manter seus olhos fixos em nosso Senhor e então eu vou falar sobre o temor do Senhor. Novamente, você sabe que isso é tirado do contexto. O temor do Senhor é saber que Ele é Deus Todo-Poderoso e que pode fazer tudo e qualquer coisa. Ele é aquele que destrói a alma e o corpo no inferno e nós sabemos de tudo isso e chegamos a reconhecer isso diante de um Deus Santo, que antes de termos invocado seu nome,
Nós, sendo ainda todos pecadores, enviou seu Filho para nos salvar. Então esse temor do Senhor é reconhecer que Ele é Deus Todo-Poderoso e precisaremos um dia comparecer diante de um Deus Santo e prestar contas de nossas vidas. Agora, se isso não coloca medo em você, então você sabe que realmente precisa se questionar. Isso é uma coisa assustadora. Você sabe que é uma coisa assustadora cair nas mãos do Deus vivo. Eu acredito essa é a Escritura em Hebreus. Então, ter temor do Senhor é ter reverência por quem Deus é, entendendo quem é Deus e você tem respeito por quem Deus é. E então, uma vez que isso começa esse processo do temor do Senhor, este é o princípio da sabedoria e assim esta sabedoria conduz ao conhecimento de Deus. Então, por que entramos em Sua Palavra? Lemos Sua Palavra e quanto mais conhecemos nosso Deus, nós aprendemos a confiar em nosso Deus. Lemos Suas promessas para nós. O mais importante é que conhecemos seu Filho, conhecemos nosso Pai e entendemos que Deus é amor, então o temor do Senhor nos guia neste caminho de sabedoria e conhecimento. O conhecimento em si é você conhecer os fatos e nós chegamos à verdade. Então a sabedoria está colocando isso em você, que nós aplicamos o que nós conhecemos de Deus. E assim como a sabedoria é a aplicação desse conhecimento que temos de Deus e da verdade que Deus é amor, esse é o caminho e a jornada em que estamos. E então, quando chegamos a perceber e entender isso e não apenas intelectualmente, tudo o que você precisa saber é que nossa mente é quase um filtro que leva ao nosso coração. O que acontece aqui em cima e o que aceitamos é o que acaba aqui. Então, quando chegamos à conclusão de que Deus realmente nos ama, Ele está fazendo tudo isso porque Ele nos ama. A palavra que Ele nos deu é porque Ele nos ama. Ele quer que o temamos porque então Ele sabe que isso leva à sabedoria e ao reconhecimento de que Ele nos ama. Porque o que tememos é o que começamos a focar. E mudamos quando somos condenados por tudo, nós então mudamos. Somos guiados pelo Espírito Santo e continuamos nesse processo de santificação. Uma vez que chegamos a conhecer a verdade de quem Deus é e que Ele é amor, então somos por Ele aperfeiçoados, em seu perfeito amor por nós, preparando nossos corações e mentes para o que está por vir e escolhendo o temor do Senhor, que é um medo espiritual, em vez do medo do mundo, que é um medo físico, que é a resposta emocional na carne e na maioria das vezes é resposta de forma racional. Então, quando chegar a hora com o que quer que estejamos enfrentando, seja essa perseguição ou se é apenas testemunhar isso, testemunhar nossos amigos e familiares que vão ser mortos, seja o que for que vamos passar, precisamos preparar nossos corações e mentes agora para que possamos superar a resposta do medo físico e passar para a resposta do medo espiritual, que é o temor do Senhor que nos leva, como já disse, a entender que Deus nos ama. Como fazemos isso? Lemos Sua Palavra e conhecemos nosso Deus e Ele nos conhece. Conhecendo nosso Deus é assim que fazemos isso. Basta entrar em Sua Palavra, ler Suas promessas para nós, todas as promessas. Então o restante do que Ele queria que eu dissesse era um aviso e uma grande parte do meu trabalho aqui tem sido avisos. Agora, sabemos que o Senhor nos corrige e nos castiga e novamente isso é para nos trazer convicção e não condenação. Sempre nos levará à convicção e sempre nos guiará no caminho do aprendizado e você conhece o crescimento espiritual. Então esses avisos que são colocados e são colocados constantemente por muitos outros mensageiros e muitos outros profetas também por aí, é para obter isso, resposta inicial de medo em nós. E assim como quando você se junta ao exército e eu tenho um antecedente de exército, eu fui bombeiro por muitos anos e tudo o que fazemos antes mesmo de chegar perto um fogo é treinamento, treinamento, treinamento e é isso que o Senhor está dizendo agora. Que todos esses avisos que saem são porque Ele quer que seus filhos estejam preparados para o que está por vir. E então, quanto mais você ouvir esses avisos, mais sua resposta de medo será treinada para aceitar o aviso.
Inicialmente você terá aquela resposta de medo no físico, mas então você entrará em sua palavra. Você entenderá as promessas de Deus e você sairá do temor do Senhor para amar o Senhor com todo o seu coração e alma. Este está sendo um tempo de preparação para o treinamento e é isso que ele está dizendo, que essa resposta inicial de medo em sua carne você automaticamente naturalmente você rapidamente mude para o medo espiritual do Senhor. E assim como você sabe, nos crentes em meus sonhos, era apenas uma questão de excitação e porque sabemos que conhecemos nosso Deus, conhecemos e o amamos e confiamos nele de todo o nosso coração, mente, corpo e alma. E por isso essas advertências têm sido para provocar essa resposta de medo em todos os seus filhos para prepará-los para o que está por vir, mas o mais importante é o que ele disse e o que ele quer que eu diga hoje. Isso deve ser equilibrado com o amor de Deus. Então o temor de Deus deve ser equilibrado com o conhecimento do amor de Deus. Novamente, é apenas uma espécie de outro aviso em uma instrução que ele me disse apenas para compartilhar, que muitas pessoas são pegas pelo lado sensacionalista das palavras ou sonhos e visões. Você sabe, ouvindo todos os avisos, mas eles não estão entrando na palavra e ouvindo as palavras do Abba Pai, que são suas cartas de amor e muitos de seus filhos estão sendo desequilibrados por isso que os está colocando e mantendo com medo. Mantendo seus olhos no mundo e no que está acontecendo no mundo por causa desse medo irracional resposta que eles mantiveram naquele estado perpétuo em que não foram aperfeiçoados pelo amor de Deus. E assim sei disso porque o Senhor muitas vezes apenas aponta isso, assim como muitos dos vídeos que compartilho. Os que têm mais visualizações são sempre os avisos ou as visões sensacionais. Mas então o amor do coração de Abba Pai quando ele envia uma instrução para seus filhos sempre teve menos visualizações, ou aquelas em que ele está querendo corrigir seus filhos de forma amorosa recebem menos visualizações. É por isso que as pessoas têm medo. Porque eles estão escolhendo o lado sensacional das coisas, eles estão escolhendo coisas que os coloquem medo em primeiro lugar e então se perguntam por que eles estão em guerra espiritual. Você tem que ouvir as instruções amorosas de Abba Pai para você também e você deve ler sua palavra e entender que Ele nos ama e leia todas as suas promessas para nós. Você deve equilibrar tudo. Tudo deve ser equilibrado e é isso que Ele está instruindo também hoje que Ele te ama. And understand that he loves us and read all of his promises for us. You must balance everything out, you know, everything must be balanced. And so this is what he's instructing as well today. Know that he loves you, okay? And so, just going through my notes. Então, os filhos de Deus são avisados para prepará-los para a realidade do que está por vir e eu tenho falado sobre isso agora e os avisos são na verdade ferramentas de treinamento espiritual de Deus. Que eles são sobre o que falei então é só entender e preparar seus corações e mentes agora que vocês terão essa resposta natural dentro de vocês. E com relação ao temor do Senhor e ao conhecimento de Deus, que o amor e o temor do Senhor levam ao amor e ao andar no amor e os frutos do Espírito. É porque é sempre uma questão de coração, o temor do Senhor sempre te traz de volta aos assuntos do coração e acho que é tudo que Ele queria que eu abordasse hoje, que muitos estão permanecendo com medo e não estão sendo aperfeiçoados pelo amor de Deus como eu disse. Então acho que cobre tudo que Ele queria que eu cobrisse só para dizer, você sabe, que com seus profetas sim, há avisos e os avisos saem mas eles vão e devem sempre ser equilibrados com o amor de Deus porque Ele nos ama e tudo isso e o que Ele está prestes a fazer em todos os avisos é porque Ele nos ama. Então tire essa mensagem de hoje. Você saiba, se você não ouve nada mais no momento em relação ao que está acontecendo apenas coloque sua confiança em nosso Senhor e Salvador e saiba que Ele te ama. Então como eu disse, eu tenho outra sessão em que falarei sobre os cronogramas e tudo que está por vir e apenas colocando todas as escrituras juntas para isso. Então acho que é o suficiente por hoje. Eu amo todos vocês e vejo vocês em breve. Tchau. I love you all and see you soon. Bye.